E o que é, por que é tão importante entender essas motivações, entender como resolver isso e tirar aquilo que eu falei no começo da cabeça. É amor. Não é. É sofrimento. Porque um cachorro tranquilo é um cachorro com bem-estar e um cachorro saudável. O que acontece com esses cães que estão nesse meio, que são cão sombra, que ficam seguindo você, que não conseguem ficar sozinho, que tá sempre ali numa demanda excessiva. Eles ficam doentes. E é doença de pele. A maior parte, tá? Não é só isso, não. Mas doença de pele, ouvido, gastrite, intestinais. É tudo aquilo ligado a estresse diretamente, mas também, agora você imagina, o que é o estresse, né? O estresse é liberação de cortisol o tempo inteiro no organismo. Tá sempre liberando cortisol. E o cortisol, ele inclusive impede o aprendizado. Então, às vezes a pessoa fala assim, meu cachorro não aprende nada, mas ele não consegue. Porque ele tá num estresse tão grande diariamente que o aprendizado realmente fica prejudicado. E a saúde também. Eu tenho dois casos, né, que aconteceram, até tem 3 casos, na verdade. 2 casos positivos, né? Eu falo positivo, não é que é bom ou que é ruim, tá, gente? Positivo é que você vê a diferença. E um caso que não teve jeito, tá? Não teve jeito. E eu vou explicar por quê. 2 dessas histórias, elas são de cães que são meus mesmo. São meus, são histórias que são completas, né? Porque às vezes a pessoa vem e me pede ajuda, mas eu não sei a história toda, eu não fico sabendo do resto. Então eu trouxe uma história que eu sei ela bastante etapas, tá? E a gente tem 4 cães, tá? Por razões mil, a gente teve que separar um, ficou 3 num lugar, e um ficou comigo aqui, é o Zé, ele tá aqui comigo. A gente via no Zé essa coisa, né, de ficar atento o tempo inteiro. O Zé convivia com os meus pais. E é óbvio, gente, é óbvio que os meus pais, eles não vão ter o conhecimento que eu tenho. Eles não têm conhecimento de comportamento. E eles fazem o máximo. Só que para vocês entenderem que são detalhes, tá? São detalhes. E tem a ver com 1000 coisas, assim. É um assunto muito extenso. Aí o Zé, ele tava aqui, ele ficava tenso, tudo ele acordava e não sei o quê. E eu e as crianças, assim, eu fico sempre corrigindo eles. Eu não tô com os meus pais para corrigir eles o tempo todo. Mas as crianças eu corrijo eles o tempo inteiro. Não faz isso. Não faz assim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente chega da rua e qual que é a primeira coisa que a gente quer, gente? O cachorro vem assim... A gente vai, que bonitinho, vai fazer festa junto, né? Aí o cachorro chora, aí o cachorro grita, e é aquela furdunça que a gente acha que aquilo é legal pra caramba. Não, e aí a Alessandra chata fala, não, pode parar com essa história, porque o cachorro sofre, ele sofre. Então eu cortei isso. As crianças não podem fazer isso, eles não podem fazer festa quando a gente chega. Hoje eu tenho um cachorro aqui que ele, meu Deus, ele só dorme. Ele dorme, ele ronca, ele come, enterra as comidas dele, ele só dorme. E dorme relaxado, dorme com as pernas para cima, porque não é só dormir, tá, gente? É dormir assim, esparramado. Então, você vê o relaxamento no cachorro, no olhar dele. Tem vários pontos, né, que você vê que o cachorro tá relaxando. Essa é a história do Zé, que você vê, inclusive, que existe diferença de comportamento entre um e outro. Eu ia contar o dos outros cachorros, mas eu vou trocar. Eu vou contar um outro caso que teve, que foi de uma colega minha, da minha irmã, que é uma amiga nossa, que a gente foi visitar lá no Rio de Janeiro, né? Se ela assistir isso, ela vai saber quem é. E ela tem uma cachorrinha. A cachorrinha também fica seguindo. Quando a gente estava lá, você via, era nítido a diferença de comportamento que ela tinha com ela e conosco. No começo, ela meio que tentou fazer a mesma coisa com todo mundo, mas ela parou, porque a gente se comporta de outro jeito, tá? A gente se comporta de outro jeito. Então, são sinaizinhos que você passa pro cachorro e é instantâneo. Gente, a gente ficou quantos dias lá? 2 dias e meio? Bastou metade de um dia pro cachorro já entender que com a gente não era daquele jeito. Então, assim, é muito rápido, tá? O negócio feito com consistência e da forma correta, com consciência, é rápido. Por isso que eu falo, 15 dias já é. E nenhum cachorro nasce ansioso, tá? Ele aprende a ser assim. Com o tempo e com a convivência, ele aprende a ser assim. Por quê? Por causa desse problema da comunicação entre humanos e cachorros. O que é o jeito errado de lidar com essa situação? Quando a gente fica reforçando, eu já pedi para você lá no começo, para com isso. Não ama nada, então não é para reforçar. O que é reforçar? É o que as crianças faziam. Faz festa. O cachorro tá, tendo um ataque e tá fazendo festa junto, porque acha que é alegria, acha que tá feliz. Não é felicidade, pessoas. Pelo amor de Deus, não é felicidade. É dor, é sofrimento, tá? Por mais que pareça, porque nós somos ensinados a ler aquela orelha baixa, aquele olhinho, como, ai, que fofinho. Não, isso é coisa de Instagram. Isso aí sabe aquele negócio? Para uma mentira virar verdade, basta repetir? Pois é. Então, assim, cachorro todo... Não, é desespero.
tá? Então, ai, que lindo, não reforçar esse tipo de comportamento desesperado, porque você tem que mudar o estado interno do cachorro. Às vezes a pessoa fala assim, então adestro o meu cachorro a ficar quieto. Eu falo, cara, não, você tem que mudar o estado interno do cachorro, não adianta adestrar o cachorro. Eu conheço N cães adestrados. O que é adestrado? Senta, deita, dá as duas patinhas, faz peripécias e continua com problema de comportamento. O problema de comportamento que eu falo é o problema emocional mesmo, lá dentro. Ansiedade, desespero, essas coisas. Se você fica reforçando isso, né? Ai, como ele me ama, olha, ele não desgruda de mim, que bonitinho. Você tá alimentando a insegurança do seu cachorro. E não acho justo isso, tá? Não sei você, mas eu não acho justo. Não é legal ser inseguro, né? Vamos só sair dessa fala de, ai, coitado do cachorro, é injusto, para uma questão muito real na sua vida, né? Então imagina, o cachorro não dorme sem você, não sabe ficar sozinho, qualquer ausência sua vira um colapso mental para ele, aí ele começa a ficar doente, começa a ter a ansiedade de separação, doente, que eu falo doença física, isso vira, essa relação vira uma prisão para você e para o cachorro. Eu não consigo ver aonde nessa equação tem uma relação leve, uma relação saudável, uma relação boa para os dois. Não vejo, eu vejo uma dependência enorme de um e outro, onde o cachorro acaba perdendo. Então, esse é o jeito errado, alimentar isso e ficar reforçando os comportamentos de desespero e ansiedade. E como você faz, então? Fala, Alessandra, tá, você falou, mas o que eu faço, então? E aí que é muito louco, porque a pessoa fica esperando um comando, né? Eu treino um comando para ele ficar. E não, normalmente, quando você tem um problema numa área dessas, que é emocional, você nem sempre vai agir na situação. Sopa quente, a gente come pelas beiradas, a gente vai comer pelas beiradas. E nesse ponto, o que eu posso falar para você que é mais fácil de fazer, fácil e dá resultado, é você mexer na alimentação do seu cachorro. Quando eu vejo um cão sombra, eu já pressuponho algumas coisas, tá? Às vezes eu erro, mas nem sempre. Eu já pressuponho que o cachorro fica com a alimentação disponível o dia inteiro. O cachorro ou não tem brinquedo, ou se tem brinquedo, também fica disponível o dia inteiro. E o cachorro não tem brinquedo de alimentação. Aquele de alimentar, ele cope no potinho, tá? E assim, a alimentação é como se fosse mágica. Plim, aparece, do nada. E o cachorro come.